¿Listos? Buenas tardes a todos. É um prazer dictar classe para todos que estão acá presenciais e todos que estão aí por la internet. Gracias por la equipe de marketing de la FACOP, la melhor equipe que tem na FACOP, que organizou todo isso. E me encanta sempre a oportunidade de apresentar minha especialidade, né, que é a endodôncia. Para mim, a especialidade que é a mais bonita, pero também a mais difícil de la odontologia, que graças a Deus, em los últimos anos, em los últimos 30 anos, passou por cambio de conceitos biológicos e técnicos, que agregou muita previsibilidade em los tratamentos. Mis alunos que se encontram acá em la FACOP, que vêm em la FACOP, têm a oportunidade de trabalhar com esses novos conceitos e com toda a tecnologia que há disponível em nesta especialidade, em neste siglo. Bien, para empezarmos nossa classe, para mim é muito importante sempre responder a pergunta: por que trabalhar com endodôncia? Tu sabes que nossa especialidade é uma das especialidades mais antigas de la odontologia, pero se mantém com muita importância, porque as investigações mais atuais demonstram que cerca de la mitad de las pessoas em todo o mundo têm mínimo em sua boca um diente com uma lesão periapical. Ou seja, há muitos pacientes que necessitam de endodôncia, e mais, sem a endodôncia, não há como reabilitar os dentes. Ou seja, é uma especialidade demasiadamente importante. E um outro dado, tu sabes que quando legou a implantologia em nossa especialidade, muitos disseram que seria importante ou haveria uma opção de extração de los dentes que necessita de la endodôncia para pôr implantes. Pero veam, as últimas investigações também de nossa especialidade demonstram um dado muito importante que todos os odontólogos de todo o mundo, de toda a Latinoamérica, conozcam. Hoje, a previsibilidade de um tratamento endodôntico hecho por um especialista de qualidade, como são os especialistas acá de la FACOP, apresenta uma porcentagem de êxito que é melhor que a implantologia. Tanto é que, com muito carinho, eu apresento essa diapositiva que estás acá. Sempre digo a meus alunos que quem desenvolveu os dentes foi Deus, e quem desenvolveu os implantes foi os homens, e quem é mais confiável, claro que é Deus. Por isso que sempre a primeira opção é manter os dentes das pessoas em la boca. Agora, para trabalhar com esse conceito, é muito importante que se atente com o que está se passando com a endodôncia. Por isso, apresento agora uma radiografia que demonstra toda a evolução que teve a endodôncia por um siglo. Veja, acá hay uma endodôncia hecha em la mitad del siglo passado, trabalhando com conceitos muito empíricos. Acá uma endodôncia hecha em fim del siglo passado. Este dente tem minha idade, esta endodôncia tem minha idade, sou de 1979, onde se começou a trabalhar com a endodôncia, respeitando um pouco mais a biologia e os conceitos técnicos, e acá uma endodôncia hecha por mim, né, trabalhando com toda a tecnologia que há hoje nessa especialidade. Pero vejam que importante é esta imagem para que se abra a cabeça de todos. Amigos, acá, mesmo que sejam 3 tratamentos distintos, com qualidade distinta, todos os dentes apresentam êxito de tratamento. E é importante isso, porque geralmente os endodoncistas ou os odontólogos associam qualidade de tratamento endodôntico com a actuação mecânica de los instrumentos, e isso não é verdade. O que importa em la endodôncia é a actuação físico-química com a promoção de limpeza do sistema de conducto radicular. Em la endodôncia do siglo passado, se demorava um montão de citas para resolucionar um tratamento, pero os endodoncistas antigos ligavam os dentes com um montão de citas. Hoje, a endodôncia é tão fácil, com tanta previsibilidade, que há situações que se modela um conducto em tempos de 10 hasta 15 minutos, pero tempos assim não permitem a promoção de limpeza. Ou seja, me preocupa muito a qualidade dos tratamentos hechos por los endodoncistas hoje, porque se atentam solamente à estética da obturação, pero se olvidam muito à promoção de limpeza. Então, para isso,
É muito importante que todos conozcam um conceito contemporâneo que não é solamente a tecnologia que é importante nessa especialidade. Eu vejo que meus alunos vêm acá a Bauru, de toda a Latinoamérica, outros de todo o mundo, sempre com a preocupação para obter seus aparatos, seus motores, um localizador foraminal de boa qualidade, para que conozcam como é o trabalho com o ultrassonido, o empleo de la magnificação com os microscópios, pero se olvidam que mesmo que você tenha toda a tecnologia disponível nessa especialidade, há um grande perigo de passar fracasso. Porque se temos a tecnologia, temos uma grande responsabilidade para trabalhar com isso. E trabalhar com a tecnologia corretamente não é tão fácil. Bem, pero Fábio, então como vou melhorar minha endodôncia? Muito simples. É muito importante que o endodoncista contemporâneo se atente que o que é mais importante na endodôncia é a anatomia de los dientes. Isso não é minha opinião, esse é um conceito demasiadamente contemporâneo. Os periódicos hoje aceitam somente as publicações que associam o que está se investigando à anatomia do diente do paciente, porque isso hoje é importante. Então, é muito importante que todos compreendam que quem manda em tratamento, quem é responsável por êxito, é uma correta investigação desta anatomia. Tanto é que em la planificação de los tratamentos endodônticos, como nós vamos modelar os conductos, como nós vamos limpar esses conductos e como nós vamos obturar e selar esses conductos, sempre se passa por uma correta investigação desta anatomia. Bien, pero se olvidem de las curvaturas. Las curvaturas se resolucionou desde que o níquel titânio chegou em nossa especialidade no início deste siglo. Isso já se resolucionou. Hoje, atentamos muito a um conceito que foi desenvolvido por um endodoncista em el siglo passado, chamado Schilder, que é o padre da endodôncia atual, que foi a primeira pessoa a hacer a distinção do que é limpeza e modelado de los conductos. Acá está uma imagem que demonstra bem isso. Este chico que estás acá, todos conhecem, Einstein, inteligente, pero me parece que isso que aí estás não é para apresentar o que é a energia. Me parece que isso que aí estás para apresentar o que é a endodôncia. Porque a endodôncia, em realidade, vejam isso, é a actuação mecânica de los instrumentos, pero a doble preocupação com a actuação física de los irrigantes. Por isso, meus amigos, me preocupa hoje más situações de dientes que têm ramificações, que têm complexidade na anatomia, mesmo que seja um diente recto, pero se apresentar achatado, é mais difícil limpiar. Curvaturas, como estás neste lado acá, há muitos anos que se resolucionou. Já não é mais o problema da endodôncia. A endodôncia hoje se atenta muito a investigar como é esta anatomia para planificar corretamente os tratamentos para avançar para esta feia pelea que é a endodôncia. Este é o conceito que nós outros trabalhamos. Bem, então vamos revisar um pouco isso. Generalmente, os endodoncistas ou os odontólogos, os alunos de pré-grado, têm um costume de planificar seus tratamentos com bases em uma radiografia convencional. Pero, a radiografia convencional é uma imagem bidimensional. E a imagem bidimensional apresenta muitas limitações, não apresenta a realidade do que é a anatomia de los dientes. Acá nesta diapositiva, estás como se apresenta a raiz mesial normalmente, generalmente, em los molares inferiores, sempre com presença de achatado. Assim como a raiz distal de um molar inferior e todos os dentes que estão presentes em la boca. Solamente incisivo central superior é igual à anatomia que nos ensinou em pré-grado. E incisivo central superior não é endodôncia. Os especialistas trabalham com a dificuldade. A realidade da endodôncia é isto: achatamentos onde os instrumentos não atuam, onde não há acessibilidade mecânica para ensarteamento, para promoção do modelado. E nessas regiões de achatamento que eu apresento nessa diapositiva, solamente se atua
físico-quimicamente com los irrigantes. Se olvidem de los instrumentos. Como é nesta imagem que estás acá. Acá vemos um conducto que já está preparado, ensarchado, me parece que está todo limpo, pero quando avanço em la magnificação com imagens de microscopia de barrido em la região de achatado del istmo, encontramos aí a presença de la sujidade de los debris. E isso é a comida de los patógenos. Esto é responsável por los fracassos de los tratamentos. É isto que a endodôncia contemporânea se atenta. Tanto é que hoje se habla tanto em la endodôncia de duas metodologias de investigação anatômica, que é microscópio, a magnificação, e empleo de la tomografia. Por quê? Porque a tomografia e os microscópios são dois aparatos que me permitem melhorar essa investigação anatômica. Como é neste caso que apresento acá. Um conducto que fracassou o tratamento endodôntico, que em uma investigação de tomografia, há uma raiz a mais com seu conducto a mais é pior. Há uma grande lesão onde a radiografia não me apresentava isso. Veja como é importante, então, planificar corretamente a anatomia de los dientes. Sempre que eu tenho contato com tomografias, aproveito para investigar esta anatomia, para conhecer melhor o que é o endodonto. E vejam nesta imagem que estás aí na diapositiva. Todos os conductos são achatados. Todos os conductos são difíceis para ensarchar, para limpar. E esta imagem demonstra bem isso. Um instrumento actuando, cortando a dentina, generando sujidade, debris, pero compactando esses debris para achatado. Isso que generalmente faz com que se fracasse os tratamentos em futuro, em tema de infiltração das obturações, porque não se passou uma correta limpeza do conducto radicular. Avançando mais, as investigações mais atuais demonstram que cerca de 90% de los molares têm mínimo na raiz com um conducto achatado. Ou seja, há uma contraindicação para se obturar por la técnica que é o sueño de los endodoncistas, conhecida como técnica del cono único, em nesses casos de achatamento. Veja a importância de planificar bem tudo isso. Tanto é verdade que hoje planificamos esses tratamentos com bases nessa investigação e há distintos nomes de estes conductos. Há conductos sem istmo, há conducto com bifurcação, com trifurcação, em conformação de 8, conductos com istmo. Cada uma dessas anatomias solicita uma técnica de modelado, de promoção de limpeza e que se atente também a como vamos obturar, selar esse conducto radicular, como é nesta imagem que estás acá. Bonita. Trabalhando com o microscópio, vemos acá o conducto mesovestibular e o conducto mesolingual, e entre esses conductos, é selado com avanço da obturação, pero a obturação avançou solamente porque o conducto estava limpo. Isto é importante, então, que vocês conozcam. Viu, esta imagem que estás aí, que me foi regalada por Dr. Ronald, um peruano, que é um gênio, que hoje dita classes em Estados Unidos, não é uma imagem hecha a mano, em la computadora, por inteligência artificial. Não, esta é uma imagem por uma metodologia de investigação que demonstra exatamente como se queda a pulpa em los dientes de los pacientes. Vejam a complexidade dessa anatomia, como não é fácil, então, planificar os tratamentos. Por isso, que a localização de los conductos é tão importante para o êxito. Se tenho conducto a mais, se tenho achatado, se tenho uma complexidade anatômica, a actuação, então, de mi irrigante, de la ativação desse irrigante, é mais difícil. Vejam. As investigações nos demonstram que a localização do conducto está associado diretamente à possibilidade do êxito do tratamento.
E não é solamente DMB12 em los molares inferiores. Há um conducto a mais incisivo inferior, há premolares inferiores com bifurcação, trifurcação. Los conductos distales de los molares inferiores generalmente se bifurcam também. É difícil fazer endodôncia. Para isso, então, necessito de la especialização, necessito estudar, necessito conhecer a tecnologia que está disponível nessa especialidade. E nesta imagem demonstro puntas de ultrassonido que todos meus alunos trabalham em todos os casos para melhorar as aperturas, para que a localização deste conducto, para que o polido de la dentina, para que o manejo de la câmara pulpar seja mais simples, mais favorável, e assim haja mais possibilidade de manejo de este endodonto. Isto é demasiadamente importante, e é uma solução muito simples. As puntas hoje têm um custo acessível, empleamos os mesmos ultrassonidos que se emplea para a profilaxia na periodôncia. Não é algo que é impossível, ao revés, é algo seguro, acessível e demasiadamente simples, porque os desgastes hechos por pontas de ultrassonido são desgastes seletivos, inteligentes, não é o mesmo que trabalhar com uma fresa e uma turbina, onde não há nenhum padrão de desgaste. É peligroso trabalhar com turbina, com fresas intraconduto. A ideia da endodôncia, então, é que este manejo de los conductos radiculares associado a uma magnificação e a tomografia haga com que a localização desses conductos, o manejo desses conductos, seja algo mais simples e, como dije, mais previsível. Esta é a palavra que nós atentamos tanto hoje. Outro dado que é muito importante, uma revisão também do que são os ápices. Muitas pessoas creem que a salida do foramen está junto com o ápice do dente do paciente. Não, ao revés. O ápice do dente do paciente apresenta aí um montão de ramificação e generalmente a salida desse foramen não está junto com o ápice. Por isso é tão importante conhecer os localizadores que não são apicales, são localizadores foraminales, porque esses aparatos se atentam a localizar onde está a salida del foramen, algo que é tão importante em nossa especialidade, como nesta imagem que estás acá. Veja que bonito. Acá, generalmente actuamos mecanicamente com os instrumentos, pero em las ramificações intentamos trabalhar físico-quimicamente com os irrigantes e com os sistemas atuais de ativação de estes irrigantes, como vamos a conhecer. Tão importante, então, é trabalhar com este grande amigo de nós outros, localizador foraminal, porque em realidade a endodôncia solamente empieza depois que se encontra a salida do foramen. Outro dado que também é demasiadamente importante que vocês conozcam. Trabalhar com magnificação. Magnificação, empleo de microscópio, hoje não é um luxo, ao revés. Trabalhar com magnificação é uma necessidade. Há um conceito em la endodôncia de la endodôncia microscópica, que se atenta a melhorar a investigação desta anatomia, porque todo que é menor que a punta de um instrumento 20, ou seja, 0,20 milímetros, se apresenta com uma limitação de visualização para os olhos de los humanos. Todo que é mais pequeno que a punta de uma lima 20, nossos olhos não têm possibilidade de mirar com qualidade. Por isso que qualquer aparato de magnificação é bem-vinda, que seja uma lupa de qualidade, pero preferível que se trabalhe com um microscópio que nos permite obter imagens como estas que eu apresento acá, donde o manejo de la câmara pulpar, de los conductos radiculares, resolução de iatrogênia se queda com mais previsão. É mais previsível manejar essa anatomia quando se vê esta anatomia. Não há mais essa limitação, então, em la endodôncia do século XXI. Todo este manejo, então, endodôntico, se queda mais previsível quando se trabalha com magnificação. Amigos, é tão importante isso
que hoje nós outros planificamos a quantidade irrigante que se emplea para a promoção de limpeza, mirando a presença de burbujas de oxigênio em conducto radicular, que solamente se pode mirar com o empleo de microscópio, impossível com os olhos desnudos. Não se olvidem que nosso grande amigo hipoclorito de sódio atua, em la dissolução da matéria orgânica em uma reação de oxidação, ou seja, de liberação de oxigênio. Se eu vejo a presença de oxigênio em este irrigante, é porque há a presença de matéria orgânica presente. Então, necessito me atentar a melhorar esta irrigação do conducto radicular. Eu trabalho com microscópio há muitos anos. Mis alunos acá em la FACOP têm a oportunidade de fazer práticas em laboratório e junto com os pacientes em la clínica com microscópio, porque isso é imprescindível para resolucionar casos de complexidade, como são os casos de calcificação, instrumentos fracturados, reintervenção, retratamento, cirurgia apical, ou seja, todo o que há de mais difícil em la endodôncia. Pero Fábio, sua classe parece que é uma película de terror, porque solamente apresenta uma especialidade que nos parece que é difícil. Agora, tu dije início de sua classe que a endodôncia hoje é mais tranquila, apresenta mais previsibilidade. Então, o que cambiou? Como vamos manejar corretamente, então, esta anatomia? A primeira informação é: hoje não se aceita mais o empleo de acero inoxidável em barra conicidade, os instrumentos convencionais para promoção do modelado de los conductos. Isto não. Hoje, graças a Deus, a endodôncia resolucionou um problema antigo de la especialidade, que é um desrespeito à anatomia de los dentes del paciente sobre o tema de la actuação mecânica de los instrumentos. Graças a Deus, hoje, há presente em nossa especialidade a aleação de níquel-titânio, que se trabalha mecanicamente em los conductos, Há montão de sistemas para isso. Por curiosidade, amigos, hoje em la endodôncia em todo o mundo, há cerca de 550 distintos sistemas mecanizados de níquel-titânio. Alguns desses sistemas servem para trabalhar em conductos curvos, outros são melhores para conductos rectos, outros são melhores para tresias, outros para conductos amplos. Há de todo. Se resolucionou o tema de promoção do modelado. O que importa é que você conozca o que é esse instrumento que está em suas mãos. Há situações que nós outros rotacionamos esse instrumento em conducto, em outras situações nós outros reciprocamos, em outras situações trabalhamos com um níquel-titânio que é mais rígido para que tenha capacidade de corte, em outras situações trabalhamos com níquel-titânio que é mais flexível para que se permita melhorar o manejo de uma curvatura. Há de todo em la endodôncia hoje, para se resolucionar todos os casos que se apresentam em nossas vidas. E em um mesmo diente, há situações que eu trabalho com sistemas que são distintos. Trabalho com reciprocação em um conducto, com rotação em outro conducto, com gran conicidade em um conducto, com barra conicidade em outro conducto. Para isso, claro, você necessita conhecer o que é a especialidade. Vejam, muitas pessoas creem que hoje resolucionamos os preparos de los conductos radiculares trabalhando com sequências de instrumentos em la rotação, pero há peligros. Los rotatórios, amigos, tornilham em los conductos, e há um perigo que fracturem. Tanto é que eu, acá empregado de la FACOP e início de los cursos de especialização, trabalhamos com sistemas que trabalham com outro movimento, sempre associado a aleações de níquel-titânio que são mais flexíveis, como é a aleação Gold, a aleação Blue, a Control Memory, que tem um tratamento por calientamento desta aleação. Bem, esses sistemas que hoje trabalhamos são tão simples que necessitamos de solamente um instrumento para preparar o conducto radicular.
La endodôncia hoje quedou tão simples, tão rápida, sobre o tema de actuação mecânica de los instrumentos, que com solamente um instrumento hoje, nós outros preparamos os conductos radiculares e avançando mais. Há uma grande possibilidade, se a anatomia é favorável, de obturar este conducto com solamente um cono de gutapercha, que é a técnica de obturação do cono único. Que simples está essa especialidade, pero para trabalhar com isso, necessitamos conhecer o que é isso. Como são os instrumentos, como é esse movimento, como é a morfologia de esses instrumentos. Há um montão de informações que apresentamos a nossos alunos em la especialização para que seja possível, com rapidez, segurança e previsibilidade, né, resolucionar os casos que têm complexidade em la endodôncia. Pero esto é possível. Bien, Fábio, então vou trabalhar em todos os casos com um sistema assim? Não. Há situações que são mais difíceis. Veja, hoje, com reciprocação, junto com meus alunos de pré-grado e pós-grado, resolucionamos cerca de 80 hasta 85% dos casos. Pero há casos, generalmente de grandes curvaturas, que enamoram mais os sistemas rotatórios com aleações que são demasiadamente flexíveis. Por quê? A endodôncia de hoje se atenta muito sobre o tema de ensarteamento apical. Quanto mais ensarteamos o ápice do diente do paciente, mais favorável se queda a actuação de los irrigantes. Isso não é minha opinião. Aí estão os artículos de los periódicos que demonstram bem este dado. Amigos, também trabalhamos com rotatórios, pero há rotatórios que são mais inteligentes. Se olvide de los primeiros sistemas que muitos odontólogos em Latinoamérica trabalham hasta hoje. Isto é passado. Há sistemas hoje que são tão inteligentes que servem para resolucionar grados de curvatura 4, que são de 45 graus, ou doble curvatura, que são as piores situações que se encontram lá em endodôncia, como nesta imagem que apresento acá. Isto necessita que seja especialista e um especialista com conhecimento, como intentamos que sejam todos os especialistas que estão presentes acá em La Facop Bauru, Brasil, né? Sempre se preocupando em planificar essa dilatação para que a actuação mecânica desses instrumentos que apresento acá seja inteligente e também mais segura, com prevenção de fratura, obtendo sempre êxito em seus tratamentos. Pero Fábio, então se a actuação mecânica desses instrumentos hoje é mais fácil, então se resolucionou o problema de la endodôncia. Bien, vejam que importante é isso. Quanto mais rápido nós preparamos os conductos, pior se queda a promoção de limpeza, porque a limpeza está associada a tempo de actuação de los irrigantes. E me preocupa muito a endodôncia hecha por los endodoncistas de hoje, porque muitos endodoncistas fazem suas endodôncias como um lamen, como isso que estás aí na diapositiva. Isto acá, para ser rápido, pero a qualidade disto é horrível. E a endodôncia não é isto. Endodôncia pode ser rápido, pero necessita, para garantizar a limpeza de los conductos, para que a actuação de descontaminação de la dentina seja mais favorável, para sacarmos esses patógenos, tempo e ativação de esses irrigantes que estão presentes em conducto. Amigos, quando há terrído necrosado, quando há presença de patógenos, generalmente os casos se quedam mais difíceis. Nós outros de la endodôncia trabalhamos com os piores patógenos que se encontram em corpo do paciente. Cerca de 70% de los casos de fracasso de la endodôncia estão associados à presença de enterococos fecales, a pior bactéria de todas para a saúde. Ou seja, hacer la endodôncia necessita de muita responsabilidade e para isso, a limpeza entonces é mais importante que a promoção de modelado, para sacar esses patógenos que estão presentes aí em conducto. Como vamos, então, melhorar essa descontaminação?
para que imágenes como essa que estão acá, que os professores apresentam, que mis alunos fazem o curso de especialização, seja cada dia mais frequente em nossa vida. A primeira necessidade, se atentem à agulha que você vai emplear para a irrigação. Quanto mais pequena é a agulha, mais efetiva é esta irrigação. Outro dado importante, depois de tantos anos de investigação, se mantém o empleo de hipoclorito de sódio como solução ideal de irrigação do sistema de conducto radicular. Todo porque nosso amigo hipoclorito, tão importante em nossa história, tem a capacidade físico-química de dissolução da matéria orgânica, o que é tão importante em nossa especialidade. Fábio, então, solamente necessito irrigar bem os conductos? Bem, se é possível, por que não conhecer os sistemas contemporâneos que se atentam a limpar essas regiões onde os instrumentos não tiveram contato? Isso é importante para nós outros. E há montão de opções para melhorar essa capacidade de oxidação do hipoclorito em la endodôncia de hoje. Isto foi desenvolvido por um brasileiro que tenho amistad, se chama Easy Clean, bonito. Empleo com meus alunos de pregrado, é um aparato de resina desechable que nós outros empleamos para ativar mecanicamente este hipoclorito para melhorar a capacidade de promoção de limpeza de este irrigante, pero atua mecanicamente, necessito de contato, há desvantagens, há outras opções, veja, isto é um instrumento também de níquel-titânio, hecho para ativação de irrigantes, que atua mecanicamente em conducto, muito bonito, porque é um níquel-titânio termosensível, que vejam, quando estás em contato com a temperatura de nosso corpo, sofre deformação em tentando se ajustar à anatomia. Que bonito que é isto. Actuar por contato, sacar os debris, sacar a smear layer, melhorar a descontaminação do conducto, pero também atua mecanicamente. És mais inteligente, amigos, em tentar trabalhar fisicamente para melhorar a ativação deste hipoclorito. E nós outros trabalhamos com um conceito que é por calientamento, pero não é calientamento com um aparato que calienta. Hoje, a realidade da endodôncia é trabalhar com isso. Empleamos há muitos anos, o ultrassonido para esta finalidade, para melhorar a limpeza do conducto, porque as puntas de ultrassonido, quando nós outros sacamos a água do ultrassonido, se calientam, e se calientamos hipoclorito, melhora sua capacidade de limpeza. É como limpiar um prato depois de uma parrilhada, com um montão de grasa. Mais fácil limpiar um prato que estás com grasa, com água calientada, do que com água fria. Toda reação química é mais efetiva quando há presença de calor agregado. Esse é um protocolo que trabalhamos com nossos alunos. Viu? Ativamos o hipoclorito. Aproveitamos este calientamento, a vibração generada por ultrassonido, para sacar esses debris que estão agregados à parede do conducto radicular, tão importante para obter êxito, para que tenha adesividade dos cimentos, para que não se permita em futuro infiltração e recontaminação do conducto radicular. Algo tão simples e tão acessível em la endodôncia atual. Acá está a punta. Uma punta simples, que tem um custo barro, não tem diamante, não tem espirales, nada, porque não é para actuar mecanicamente. Actuamos fisicamente um protocolo, que já é um pouco antigo de la endodôncia, né? Pero que muitas pessoas têm dúvida de como é este empleo, né? Sempre trabalhamos com isso, para melhorar, então, essa descontaminação do conducto radicular, em um conceito que é conhecido como irrigação ultrassônica passiva. Que bem. Fábio, então finalizou a limpeza? Bem. Cada dia mais enamoramos como complementação
da ativação endodôntica com emprego de ultrassonido ou qualquer outro aparato, é o emprego da terapia fotodinâmica com laser. Isso já é uma realidade da endodôncia de hoje. Há puntas de fibra que estão desenvolvidas para ativar colorantes em conducto radicular para melhorar a descontaminação do conducto, ou seja, a cada dia se acercamos mais de um sonho antigo de nossa especialidade, que é a possibilidade de endodonciar os dentes solamente em uma cita. Isso não é possível hasta hoje. Em dentes que têm necroses, não, pero cada dia nos acercamos mais de esta possibilidade. Que bem. E para nós outros finalizarmos nossa classe por el tema, falar algo bem rápido sobre como é o selado del conducto. Vejam, amigos, empleo de la técnica del cono único hoje é uma realidade. É algo rápido, previsível, pero que necessita muita planificação. Por quê? O conceito de la obturação por cono único não é igual nas técnicas convencionais, onde nosso cono se queda ajustado solamente em el milímetro final. Ao revés, em la técnica del cono único, nosso cono se queda ajustado em todo o conducto radicular. E não se olvidem, desde pré-grado nos ensinam que uma obturação bem hecha é uma obturação que tem um montão de gutta-percha e el cemento com a responsabilidade de solamente uma pequena linha entre o cono e a parede del conducto, porque os cementos se contraem quando se passa o fraguado. Bem, então, como vamos resolucionar este problema de ajuste de los conos únicos, já que a anatomia apresenta sus achatados, como demonstro nesta diapositiva? Amigos, a relação entre o cono, o cemento e a parede del conducto é muito importante em la endodôncia de hoje. Vejam, há opções de seladores. Primeira informação, por favor, se olvidem de los cimentos que são a base de oxizincogenol, que são cimentos antigos que apresentam citotoxicidade e não respeitam a biologia de conducto. Hoje, para finalizarmos, apresento como é a receita que indicamos para nossos alunos, respeitando toda a ciência endodôntica de como se indica os cimentos endodônticos contemporâneos. Quando trabalhamos em situações de dentes que têm a pulpa vital, nestes casos o que necessitamos é garantizar o mantenimento da cadena séptica. Para isso, nós empleamos uma resina, porque a resina não tem solubilidade. Agora, neste siglo, graças a Deus, temos em nossa mão material que tem capacidade osteogênica, que é bioactivo, que quando estás em contato com tecido conectivo, tem a capacidade de generar hueso, selado biológico, tecido de mineralização. Por isso, que em los casos de dientes com necroses de la pulpa, seria indicado sempre trabalhar com os novos cimentos à base de biocerâmico, que é algo muito parecido com o viejo MTA que foi desenvolvido em siglo passado. Tá? Algo demasiadamente biológico e muito simples para nós outros trabalharmos. Tá bem? Amigos, graças por la presença de todos. Estou disponível aqui em La Facop Bauru, não somente em la endodôncia, para recebê-los em nossa universidade, a universidade que tem o número maior de alunos em todo o mundo, né, recebendo de todos os países, não só de la Latinoamérica. Eu de la endodôncia, estamos agora iniciando um curso nessa semana, o grupo 23, pero se você tem interesse, em agosto começamos o grupo 24, há cupos disponíveis e estará aí em enlace de YouTube as informações para que você agregue a este grupo. Graças a todos.